Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com grande alegria que estamos aqui para juntos estudarmos e meditarmos o Evangelho proposto para o quarto domingo do tempo comum do ano C. Peço desculpas a você, eu deveria ter postado esse vídeo ontem, porém deu tanto problema em relação à minha câmera, como também eu fiquei sem internet durante o dia de ontem, tá bom? Mas estamos aqui. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu comentário e, se possível, também sua curtida. O Evangelho se encontra lá no capítulo 4 de Lucas, versículo de 21 ao 30, que diz assim: Naquele tempo, entrando Jesus na sinagoga, disse: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Todos davam testemunho ao seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saiu da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhum delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou no seu caminho. Então, amados irmãos e irmãs, primeira coisa, o versículo 21 ele é uma continuidade do evangelho da semana passada, então se você quer entender ele, recomendo você assistir o vídeo que já foi lançado aqui do evangelho do terceiro domingo do tempo comum. Só que eu quero comentar com você o que acontece a partir do versículo 22. Diz que muitos estavam, impressionados, encantados com aquilo que Jesus falava. Só que eles vão dizer o seguinte: não é este o filho de José? Ou seja, qual era a visão que eles tinham daqui? Nossa, não é ele que é filho daquele carpinteiro? Não é ele que é aquele coitado, aquele pobre, aquele um como nós? Então eles tentavam minorizar quem a pessoa de Jesus era. Por isso que Jesus então utiliza um provérbio muito conhecido naquele tempo, que é do médico que deve curar a si mesmo. Só que aí Jesus ele é muito cirúrgico em sua fala. Ele vai dizer que um profeta não é bem recebido em sua terra, e ele usa dois exemplos muito claros. O primeiro exemplo, que é contado a partir do versículo 25 até o versículo 26, vai falar sobre o profeta Elias. Esse relato acontece lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo de 8 a 16. O que acontece? Elias viveu durante ali 6 meses e diante de uma realidade onde se vivia muita fome, como muito bem já foi falado aqui dentro do texto do Evangelho. E ele, em vez de procurar as viúvas de Israel, ele procura uma viúva pagã e estrangeira. Uma mulher pobre que não tinha nada para comer, nem sequer mesmo para o seu filho. Mas ela mesmo sem ter nada o que comer, ela não deixou ele passar fome. Ou seja, aquela pessoa que era renegada pelos judeus porque não era judia, ela teve mais solidariedade, teve mais cuidado e teve mais misericórdia do que o próprio povo de Deus. Depois, o exemplo que vem ser citado aqui é do caso de Elias, ou melhor, de Eliseu. Havia naquele tempo, de fato, muitos leprosos em Israel. Porém, quem é que foi curado? Um sírio, ou seja, um pagão. Para a gente poder entender muito bem isso aqui, é preciso você compreender que o povo de Israel pensava que o Messias viria com uma perspectiva nacionalista. Isto é, o Messias viria apenas para salvar o povo de Israel e pronto. Os outros estavam já condenados, não viriam à salvação. E aí, por esse motivo, como eram textos muito conhecidos pelo povo judeu, agora a gente começa a entender por que na sinagoga, lá no versículo 28, o povo ficou furioso. Porque eles conheciam esse relato. E eles sabiam que Jesus estava querendo dizer, em outras palavras, que vocês, que sempre foram aqueles que estavam ali junto com Deus, que o próprio Deus libertou vocês da escravidão do Egito, vocês estão com o coração fechado. Vocês não estão se abrindo enquanto outros estão se abrindo. É essa a grande raiva que eles tinham.
E aí a grande pergunta que eu lanço para você que está escutando e também para mim pessoalmente: será que nós somos atualmente como esse povo da sinagoga? Será que nós somos pessoas que não nos abrimos para os outros? Quantas pessoas estão recebendo a mensagem do Evangelho e nós tapamos o nosso ouvido ou nós queremos proibir com que essas pessoas escutem? Em um tempo hoje em dia de tanto preconceito, de tanta intolerância, muitas vezes nós começamos a ter uma visão muito intimista ao ponto de parece que Jesus só está comigo, mas não pode estar com o outro. Parece que Jesus só salva a mim, mas não salva os outros. Sendo que a grande mensagem do Evangelho é a universalidade da salvação. Jesus veio salvar a todos. Depois, eu acho interessante nós refletirmos muito no versículo 30. Jesus passa por meio deles e continua seu caminho. Por que Jesus fez isso? Pensemos comigo. Jesus poderia já ter morrido ali. Depois ele vai morrer no final do Evangelho. Mas por que não agora? Porque ele sabia que não era o tempo. Isso aqui traz uma grande reflexão para nós de que na vida tudo tem um tempo predeterminado. Jesus sabia que a sua missão ainda não acabou. E muitas vezes nós não queremos esperar o tempo certo de cada coisa. Quantas vezes a gente começa a questionar: mas a minha missão é difícil, eu vou desistir, eu vou desanimar, eu vou largar tudo, eu vou largar uma liderança, vou largar a minha comunidade, vou largar a pastoral, vou largar o grupo. Enfim, nós não podemos largar por conta das dificuldades. Jesus fez isso. Jesus, diante das dificuldades, diante da perseguição, Jesus passa pelo meio deles e continua o caminho. Porque Jesus sabia que o caminho era muito mais importante do que aquele empecilho. Por fim, sobre a viúva de Sarepta, eu lembrei muito da segunda leitura. Ela amou mesmo sem ter nada. Com efeito, ninguém é tão pobre ao ponto que não possa dar o amor. Somos convidados, dentro também deste evangelho, a pensar com amor. Precisamos amar. Amar aos estrangeiros, amar a todos, assim como Jesus muito bem amou. Façamos atos caritativos. A caridade é o maior dos dons. Que Deus te abençoe. Um santo e abençoado domingo. Se você gostou desta reflexão, deixa aqui o comentário e mande para outras pessoas. Deus te abençoe.